Você não precisa gritar para ser firme, ok? E colocar limites no seu filho não é ser dura, é ser responsável. Mas existe um erro silencioso que eu cometi, que eu vejo muitas amigas minhas cometendo, e isso está aí deixando a gente com as crianças mais inseguras, mais dependentes, e talvez você viva isso aí. Você repete a mesma coisa, vamos lá, 10 vezes. Você se irrita, você se sente culpada e depois pensa, será que eu estou sendo dura demais com meu filho? Ou de repente você dá tudo e você começa a pensar, será que eu estou sendo permissiva demais? Se você já se sentiu assim, fica aqui comigo até o final, porque eu já vou mostrar como que eu fiz para minha Heleninha começar a me obedecer melhor no dia a dia. E o erro que a maioria de nós, mães, cometemos sem perceber. E uma mudança simples, que pode transformar completamente a rotina aí na sua casa, ok? Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Aline, eu sou a mamãe da Helena, ela tem 3 aninhos, eu sou empreendedora digital, sou fundadora deste canal e eu criei esse espaço para a gente poder conversar sobre maternidade e como construir uma vida mais equilibrada, mesmo no meio do caos da rotina. Então, já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e curte o vídeo, porque aqui a gente fala de vida real da mamãe, tá bom? Hoje eu quero conversar com você sobre algo que gera muita culpa nas mães, tá? É o famoso colocar limites, especialmente quando você quer educar com amor, mas sem perder aquela autoridade de mãe. Por quê? Porque muitas vezes parece que a criança está te provocando. Eu mesma pensava isso da Helena às vezes. Eu falava e ela fazia o erro de novo. Eu falava, ela fazia de novo. Já chegou a vez dela fazer na minha frente, olhando na minha cara. E eu pensava assim, ela tá fazendo de propósito. Mas antes de continuar, eu quero te contar um negócio muito pessoal, assim, tá? Da forma como eu educo a minha filha. Eu venho de uma geração, ali dos anos 90, onde a disciplina, ela vinha com dor, tá? Eu lembro que a mãe, ela me deixou ajoelhada no milho, eu apanhava de chinelo, apanhava de cinto, apanhava daquelas varinhas de madeira, do que ela tivesse na mão, ela acertava, era fazer alguma birra. E isso não é um julgamento, tá? Era o que ela sabia fazer. Mas quando a Helena nasceu, o meu primeiro pensamento foi, eu não quero ser como a minha mãe foi comigo. Eu não queria gritar, eu não queria bater, eu não queria assustar ela, eu queria fazer tudo diferente. Só que sem perceber, eu rumei para um outro extremo. Eu parei de colocar limites e comecei a negociar com a Helena como se ela fosse um adulto. E aos poucos, uma criancinha de 1 ano e meio começou a mandar em mim. Não porque ela era manipuladora, não porque ela era uma criança difícil, mas porque eu, como mãe, não estava ocupando o meu lugar. E foi aí que eu percebi uma coisa que mudou tudo. Não é a Helena que precisa mudar, sou eu, o adulto. E foi nesse momento que eu percebi mais uma coisa muito importante que muitas mães não fazem. O amor não substitui o conhecimento. Depois eu vou fazer mais um vídeo explicando sobre isso. Mas aí eu comecei a buscar esse conhecimento, comecei a buscar livros de psiquiatras, de psicólogos, que já passaram por esse período do maternar, que já tiveram experiências com outras crianças, que já estudaram isso. E foi nesse meio aí que eu consegui entender que a criança ela não aprende no grito, ela aprende na repetição, na previsibilidade, na segurança. Isso, inclusive, é algo que a gente vê muito no livro que eu li, eu recomendo que você leia, Crianças Francesas Não Fazem Birra. A autora mostra que quando a criança sabe o que esperar, vamos lá, horário para dormir, para comer, para brincar, para tomar banho, ela se sente mais segura. E a criança que se sente mais segura faz menos birra, porque o ambiente é previsível para ela, ela sabe o que vai acontecer. O maior trabalho da sua vida não é trabalhar fora, não é cuidar da casa e não é organizar a rotina. O maior trabalho da sua vida é cuidar dessa criança e principalmente do emocional dela, porque o emocional de uma criança não nasce pronto, ele é construído. E se os nossos pais soubessem disso, talvez a gente não fosse essa geração tão bugada que nem a gente é hoje. Agora, deixa eu te explicar uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergo o comportamento, tá? Tem um livro que chama O Cérebro da Criança. E ele explica que a parte responsável por controlar impulsos
Pensar antes de agir e lidar com frustração ainda está amadurecendo. Os autores explicam que a criança muitas vezes sabe o que precisa fazer, mas ela ainda não tem maturidade emocional para conseguir fazer. Não é que ela está te desobedecendo, ela está aprendendo. Por isso, ela precisa que um adulto conduza, não que ele reaja em cima da reação dela, ok? Talvez você viva isso por aí também. Você tá lá com pressa e fala, guarda o brinquedo, não bagunça isso. E ela desobedece. Na terceira vez que você fala, você já está irritada. Na quarta, você grita. E aí vem a culpa, porque ela começou a chorar. Não, mamãe, desculpa. E gera toda aquela exaustão materna. Existe um ponto muito importante aqui. A criança precisa aprender a lidar com frustração, tá bom? Porque a vida tem frustração. Nem sempre a vida vai ser do jeito que a gente quer. Não é a mesma coisa com nós adultos? Tem um livro também, estou recomendando um monte de livro hoje, gente. A raiva não educa, a calma educa. E a Maia, ela explica exatamente isso, tá? Que não é a intensidade da reação do adulto que ensina, é a consistência do limite. Quando o adulto mantém o limite com calma, a criança aprende a se regular emocionalmente. Eu parei de gritar com a Helena. Hoje eu só olho para ela e falo, filha, já deu a hora. Ela chora, ela birra, eu fico ali do lado dela. E eu comecei a seguir uma regrinha de 3 etapas que eu vou te ensinar. Primeiro, fala uma vez na altura dela, agacha mesmo, na altura dela, olha no olhinho dela e fala o que você quer que ela faça. Depois, você tem que dar um tempinho, é óbvio, né? Uns 10, 15 minutos antes. Depois que bateu o tempo, você a conduz para aquilo. Você a conduz para o banho, a conduz para comer, a conduz para sair. E por mais que ela chore, ela vai aprender a lidar com aquela frustração e você vai manter a sua autoridade, ok? Uma coisa que funcionou muito bem comigo aqui em casa também foi começar a dar autonomia para a Helena. No livro Educando Meninas, por exemplo, uma das ideias centrais é que a criança que desenvolve autoestima, quando percebe que ela é capaz, não quando tudo é feito por ela, mas quando ela participa, quando ela tenta, quando ela aprende. E foi exatamente o que eu comecei a fazer com a Helena. Eu comecei a delegar pequenas tarefas para ela, sabe? Porque antes eu tinha esse mesmo pensamento que muita gente tem. Eu vou dar tudo que eu não tive para o meu filho. Mas isso daí esconde uma dor muito no fundo, tá? Porque não é sobre a criança, é sobre a gente, sobre a nossa história. Porque a gente não teve tudo, a gente quer dar tudo. E não é assim que funciona. Eu quero te propor um exercício simples hoje para você praticar aí com o seu pequenininho, ok? Só um exercício, por exemplo, delega uma tarefa simples para ela. Leva o copo na pia, escova os dentes sozinhos, arruma a sua mochilinha, escolhe a roupa que você quer fazer. Acompanha. Depois você observa, sem pressa, tá? Sem pressão. A autonomia, ela é construída. Quando você assume tudo, a criança depende. Quando você delega, ela cresce. E isso não é abandono, é educação. Crianças seguras não são aquelas que têm tudo. São aquelas que sabem lidar com a vida, que sabem o que esperar, que sabem o que tentar. E principalmente, que sabem cair e levantar. E isso começa com limites. E é a nossa obrigação como mãe colocar esses limites. Então, qual tarefa você vai delegar hoje? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, ok? Seja escovar os dentinhos, seja arrumar a mochilinha, escolher a própria roupinha, eu quero muito ler. E se você conhece uma mãe que vive cansada, sobrecarregada e tentando dar conta de tudo, compartilhe esse vídeo com ela, porque às vezes o que a gente precisa não é fazer mais, é ocupar o nosso lugar de mãe com mais clareza, com mais conhecimento. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. E a gente se encontra no próximo conteúdo. Um beijo, tchau, tchau.